Estamos de volta com Frente a Frente, nosso último bloco, com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado, nós conversávamos aqui no intervalo sobre essa questão das eleições. Eu quero saber do senhor como é que vai ser o discurso do PT na eleição, quando tem aí essa Lava Jato, que parece que está pegando todo mundo, né? E como é que vai fazer? Palocci está lá, faz ou não faz? O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, faz ou não faz delação premiada? Como é que o PT vai resolver isso no discurso de campanha no ano que vem? Olha, Denise, o discurso de campanha no ano que vem, ele terá como ponto central o Brasil que a gente quer. E o Brasil que a gente quer é muito parecido com o Brasil que foi governado por Lula e por Dilma. Foi um Brasil que cresceu, gerou 20 milhões de emprego, distribuiu renda, tirou 40 milhões de pessoas da miséria, organizou muito bem o programa de habitação Minha Casa Minha Vida, de saúde mais médicos, de educação ProUni, Reúne, FIES. E sobre o aspecto que você falou sobre a Lava Jato, nós temos que reconhecer que foi um desvio de todo o sistema partidário relacionado a financiamento de campanha. E nós nunca comungamos com erro. Quem errou tem que pagar. O que nós não aceitamos é que só um partido seja perseguido judicialmente. Nós não aceitamos isso. Na nossa forma de ver, todos os partidos tiveram práticas parecidas, mas só que a justiça não está agindo com isonomia em relação a todos. Porque Jadel Vieira Lima está na cadeia, Rocha Loures está na cadeia, Eduardo Cunha está na cadeia, são todos do PMDB. Ah, mas tem muita gente aí, por exemplo, tem o tal do amigo do Temer que está livre, leve e solto. Tem o SCAF que está livre, leve e solto. Né? Aí os PMDBistas dizem, mas o Lula também está livre, leve e solto. Só que, inclusive, seja, no PSDB teve gente que teve conta no exterior. Sobre o Lula, né? Só para colocar uma pergunta aqui, boa noite, pessoal da Rede Vida. Eu queria saber exatamente o que aconteceu nessa corrupção geral do ex-presidente Lula e do PMDB. Sou Pádua da Silva, de São Bernardo. Obrigado, Pádua. Então, só para continuar, só para colocar a pergunta dele. Se não passa. Sobre o presidente Lula, respondendo a pergunta do Pádua, de São Bernardo e da Denise. E ele coloca o PMDB, Lula e PMDB. O presidente Lula mexeram e reviraram em toda a vida dele. Não encontraram uma conta no exterior. Não encontraram um aumento patrimonial não justificado. E estão querendo condenar o presidente Lula sem provas. Aquele apartamento do Guarujá, o presidente Lula nunca teve uma chave, nunca teve uma escritura, nunca usufruiu daquele apartamento. Teve um livro com 103 artigos de juristas que dizem essa condenação é uma condenação contra a lei e contra a Constituição. Portanto, na nossa compreensão, que tem que combater os malfeitos, tem que combater. Agora, em relação ao presidente Lula, o que está havendo, na minha opinião, é uma perseguição judicial. É uma tentativa de tirá-lo da disputa eleitoral no tapetão. Porque essa condenação do Moro, que, aliás, na minha opinião, não podia ser juiz da causa, ele já mostrou que é uma pessoa parcial, ele tem lado, ele frequenta os ambientes dos adversários do presidente Lula, ele dá opinião sobre o presidente Lula, ele já cometeu uma série de violências contra a família do presidente Lula com graves consequências, como a morte da dona Marisa. Na minha opinião, ele não podia sequer ser juiz. Mas o presidente Lula, na minha opinião... Mas assim, o juiz ele também é humano, ele frequenta vários lados, mas não é só essa questão do apartamento do Guarujá. Tem um apartamento ao lado do presidente Lula. Então, o apartamento ao lado... Tem o sítio. O apartamento... Tem várias, tem as palestras não explicadas e tem as delações que se cruzam. Quer dizer, são vários processos sérios contra o presidente. Mas aí, Zé Maria, deixa eu te falar uma coisa. A cada um dessas imputações, por exemplo, o apartamento ao lado, o presidente Lula
usou o apartamento, a presidência da República pagou o aluguel do apartamento, depois ele pagou e apresentou os recibos. Em segundo lugar, o sítio tem dono. O dono é o Jonas e um outro dono, e o presidente frequentava o sítio. Usava o sítio. Isso é muito comum no Brasil, você poder disponibilizar um imóvel que alguém te disponibiliza. Terceiro, sobre as palestras, ele tem comprovação de todas, gravações, todas as comprovações. E nas delações, nenhum delator, sequer, ele pôde acusar deputado, o presidente Lula. Como que essa corrupção toda, o senhor vê que houve uma corrupção muito pesada, né? Olha, o Zé... E acontecia ali debaixo do nariz do então presidente Lula e da então presidente Dilma, e eles não sabiam, Zé, o seguinte, a corrupção... Eu até admito quando o senhor diz aí que naquele momento político, vários partidos se financiavam, mas dizer que não houve, que não aconteceu... Não, eu não disse que não houve, eu não sou ingênuo. Houve corrupção e eu sou favorável que se puna quem praticou corrupção. O que eu estou dizendo é que não houve envolvimento do presidente Lula. E se hoje tem o combate a essa corrupção, a punição a ela, na minha opinião, tem um mérito do Lula e da Dilma. Toda essa legislação sobre crime organizado, delação premiada, saíram nesses dois governos. E também o fortalecimento do Ministério Público e da Polícia Federal. Portanto, eu acho que a gente não pode confundir, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que é bom que isso tudo apareça, que a sociedade conheça, porque por muitos anos a corrupção existiu e a sociedade não sabia. Agora nós estamos sabendo. Então nós estamos fazendo como espremendo um tumor e esse tumor está saindo do corpo. Agora, eu não posso admitir que uma pessoa como o presidente Lula seja envolvido nisso como se ele tivesse alguma responsabilidade. Acho que a grande responsabilidade que ele teve foi de gerar uma legislação que levou a dar fim nisso. A Dilma também. Por que aconteceu essa delação do Paulo Roberto? Ela afastou tudo esse povo. Começou, né? Ela tirou toda aquela gente de lá. Isso Agora, que gerou a crise política com ela. Eu queria entrar um pouquinho nessa questão econômica, que o senhor falou que o governo gerou empregos, não sei o quê, distribuiu renda, fez e aconteceu. Ok, ótimo, maravilhoso. Agora, essa herança econômica que o governo do presidente Michel Temer, mal ou bem, o juro está caindo, a inflação caiu, temos aí um respiro na economia que não existia no segundo mandato, no final, ali naquele finalzinho do governo da presidente Dilma Rousseff. Como é que o PT vai trabalhar isso eleitoralmente? Porque as pessoas também sabem que estava ruim no período dela, né? Não era também essa maravilha toda, ia até fazer uma Brastemp toda, como as pessoas costumavam dizer, né? Ou seja, tem existia ali uma dificuldade no governo dela, que agora parece que tem aí uma retomada do crescimento econômico. Como é que vai ser tratado esse assunto na questão eleitoral? Porque também não dá para jogar a culpa toda no governo Temer, que ele já pegou o balde derramado. Denise, todas essas medidas de baixar a inflação, baixar os juros, elas aconteceriam com a Dilma, presidente da República, tá certo? Ela estava tomando medidas ali em 2015 que conduziriam necessariamente para esse resultado. E ela foi impedida de governar, atrapalharam muito a vida dela e retiraram. Na minha opinião, teria uma diferença da Dilma com o Temer. Você conseguiria esses resultados, mas ela manteria todo um projeto de proteção social e de legislação protetiva. Ela não permitiria, por exemplo, a aprovação dessa legislação trabalhista. Agora, hoje, não é, com esse governo, qual que é o problema desse governo? Esse governo, ele disse que ia melhorar as condições do Brasil, não conseguiu dar conta dessa melhora. E, por último,
todo o escândalo envolvendo o entorno desse presidente da República, na minha opinião, o desmoralizou. Eu não acho que ele sirva mais como capital eleitoral, eu não acho que ele consiga mais. Ele vai tentar disputar até um cargo de deputado para ter foro privilegiado, mas... Mas para isso ele precisa sair 6 meses antes. Ele precisa sair 6 meses antes. E aí Rodrigo Maia assume e vira candidato a presidente? Ou abre mão de ser candidato a presidente, ou mesmo assume a presidente do Supremo. Acho que não será mais ela, será ela, a Carmen Lúcia, não é? Assim, na minha opinião, esse não é um governo com capital eleitoral para disputar a eleição de 18. O presidente Lula, quanto mais ele apanha, mais ele cresce na expectativa de voto da população. Pois é, era sobre esse capital eleitoral. O senhor acha que o PT vai ser extinto, vai conseguir eleger deputados diante desse desgaste todo desses tempos? Zé Maria, eu tenho visto, tenho tido 3 experiências importantes. Primeiro, eu tenho visto as caravanas do presidente Lula. A que ele fez para o Nordeste, a que ele fez por Minas Gerais, e ele está fazendo para São Paulo. Ele vai para o Rio agora, vai para o Rio Grande do Sul em fevereiro, e está fazendo algumas cidades de São Paulo. A popularidade dele está a cada dia mais alta. Há um frescor na cabeça do povo do período dele. As imagens que eu vi são de que o ex-presidente Lula faz comícios vazios nessas caravanas. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu tenho visto na caravana que ele fez para o Nordeste, além de ter muita gente nas praças, tinha lugares que ele passava que as pessoas saíam nas ruas e paravam o ônibus que ele estava. Foram distribuídos filmes assim, e aquilo teve uma enorme repercussão. Mas para não falar assim subjetivamente, eu só quero dizer que todas as pesquisas, Vox Populi, Ibope, Datafolha, todas as pesquisas... Ele e o Bolsonaro, né? Colocam o Lula em primeiro lugar, ele é o cenário. E a soma de todos os outros não dá o que ele tem. Esse é o cenário para o ano que vem? O senhor acha que pode mudar aí? Eu acho que vai mudar um pouco. O presidente Lula vai continuar liderando. Na minha opinião, vai entrar o Alckmin como candidato do PSDB. Da crise do PSDB, a pessoa que conseguiu ficar de pé, ainda que tenha problemas, é o Alckmin. Ele deve ser candidato. Falam do Huck. Se o Huck for, divide muito esse campo. Essa massa do Alckmin. Só esse campo ou ele tira também voto de Bolsonaro? Não, então, eu acho que o Bolsonaro aí será muito prejudicado. Esvaziado, né? Agora, hoje eu entrevistava o ministro Recupero, o ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero, e ele foi muito claro na avaliação dele. O ex-presidente Lula é como o partido italiano. Tem ali o teto de 30%. E só conseguiu chegar à presidência porque convenceu um pedaço do eleitorado que não era do PT, que era possível ter um projeto fora do espectro tradicional ali da política dos anos 90. E aí depois a gente vem agora, Bolsonaro é muito radical à direita. Portanto, ele acredita que esse miolão, aí esse centro, se tiver um candidato palatável, consegue sim chegar ao segundo turno, porque as pessoas, na avaliação dele, as pessoas não querem uma aventura, um aventureiro que corra o risco de não terminar o mandato. O senhor não acredita que pode ser por aí? Denise, na minha opinião, hoje a pessoa dentro do sistema político que tem a capacidade de fazer a transição desse caos, dessa desarrumação, para um outro projeto de arrumação, de crescimento, é o presidente Lula. Ele, inclusive, ele já começa a ter muito interesse empresarial na candidatura dele, tendo em vista que acreditam que ele tem habilidades para fazer essa transição. Então, eu acho que ele é o melhor, é a maior liderança hoje. Agora, que possa ter e constituir uma outra candidatura para ir no segundo turno com ele, eu acho que isso pode acontecer, tendo em vista que eu não acho que o Bolsonaro represente alguém que seja competitivo para a presidência da República. Ele pega uma fatia muito determinada da sociedade. Tá certo. É otimista o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.
nesta conversa muito importante aqui, nos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Deputado Paulo Teixeira, muito obrigado por sua participação, de ter aceito o convite para estar aqui nesta quarta-feira na Rede Vida falando sobre política aqui com os nossos telespectadores. Obrigado, Zé Maria, obrigado, Denise, é sempre uma honra participar do programa aqui e um grande abraço para os telespectadores da Rede Vida, que tem muita penetração no estado de São Paulo e muita penetração no nosso país. E parabéns pelo programa de vocês e uma boa noite a todos vocês. Aqui uma mesa redonda, uma visão muito importante. Há muito tempo a gente não ouvia aqui um representante do Partido dos Trabalhadores trazendo também a sua visão, e isso é muito importante. Mais uma conversa aqui nessa mesa redonda. Obrigado, Denise. Boa noite. Obrigada, Zé Maria. Obrigado, deputado, por ter aceito o nosso convite. Já fica o convite para o senhor voltar, para nos dar mais informações quando estivermos aí com as eleições começando a pegar fogo. Perfeito. E para você que nos assistiu, uma boa noite e até o próximo programa. Pois é, e mais uma vez aqui nessa mesa redonda, essa conversa clara, aberta, né, com os nossos convidados. Espero que você tenha captado aí ideias, né, e feito a sua opinião sobre a disputa que vai acontecer no ano que vem. É você que pode mudar o país ou deixar tudo como está. Muito obrigado e muito boa noite.